Fala pessoal, tudo bom? Adriano aqui. Tô passando antes de começar o episódio, só para vocês saberem que esse papo que a gente teve sobre por que contamos histórias foi dividido em duas partes. Como o episódio ia ficar muito longo e a gente achou que o papo tá bem bacana, a gente resolveu publicar uma parte dele essa semana e a outra semana que vem. Então, se você gostou do episódio, confere ele aí e na semana que vem você ouve a segunda parte. Bom episódio e até mais. Você está ouvindo o DDI Descagem Direta Internacional. Ok, começamos então. E aí, Bru, tudo bom? Tudo bem, e você? Vamos começar aqui nosso episódio de hoje. Bora, bora demais. Hoje o nosso tema também é um tema em que a gente faz um tricô bem longo, porque a gente vai falar de história. A gente vai falar de história, por que a gente conta história. E eu queria começar perguntando para você e falando também das histórias que mais marcaram a gente. As histórias recentes, né? A gente tá vindo, né, de uma temporada de Oscar, de premiação, de cinema. O cinema, pra mim, é uma das artes, né, que engloba a contação de histórias. Eu tenho consumido bastante série e filme. A última série que eu consumi, que eu assisti e que me emocionou profundamente, a gente até conversou um pouco sobre ela, foi a série Adolescência, que é uma série da Netflix. Eu esperei para não ter spoiler dela, porque eu queria realmente escrever e pensar sobre os episódios, coisa que eu ainda não fiz, mas que o primeiro impacto foi avassalador pra mim. E basicamente é uma história de uma família, principalmente de um menino que tem 15 anos, e ele é acusado de homicídio, e a vítima é uma colega dele da escola. Então a série começa assim, ele é acusado de homicídio, e aí a polícia começa a investigar o que de fato aconteceu, procurar por testemunhas, vai na escola do garoto, conversa com a família. E esse tema, né, adolescência, é um tema que mexe muito comigo, por causa da minha história de vida. Mas as maneiras com que a gente lida com as pessoas, os nossos amigos, os nossos problemas, as nossas relações dentro da nossa família, pra mim, é o que mais me pega até hoje. Acho que eu comentei com você, né, pra gente comentar dessa série mais pra frente, só que se eu conseguir, eu falei literalmente isso, se eu conseguir, porque é uma coisa tão profunda a ligação que você tem com os seus pais, com os seus amigos nessa época da vida, e o que influencia você a agir da maneira com que você age. Como é que você sobrevive a esse período, o que te dá força, aonde você se apoia, como você muda o comportamento por causa do momento em que você tá. A insegurança que a gente tem por ser adolescente é uma coisa que ainda fala muito comigo. E na minha história pessoal, bom, você sabe porque você estava lá. Os meus amigos foram o meu ponto de apoio mais presente em relação à minha autoestima, em relação a eu me enxergar realmente como uma pessoa digna de amor dos outros. Por isso, pra mim, acho que esse tema e essa série mexeu tanto comigo, porque eu enxerguei nela coisas parecidas, só que voltado para o universo masculino. E aí tem um recorte de gênero muito grande, que é acho que uma das coisas mais importantes que a série traz, né? Quem influencia esse menino, quem está por perto desse menino, o que ele aprendeu dentro do relacionamento familiar dele e a situação em que ele se encontra agora. É fantástico, é assustador e é fantástico e tem tanta coisa pra falar disso, mas eu não vou me adiantar. A gente ainda vai falar disso mais pra frente. Dessa série especificamente, porque eu acho que é muito relevante e é muito atual. Tô no segundo episódio ainda, né? Aquela discussão sobre o incel, o menino ali, já foi colocada. Há alguns recortes geracionais muito interessantes que a gente pega. Por exemplo, a questão dos emojis, que é mostrada no segundo episódio pelo filho do policial.
essa dupla leitura, né? Essa leitura equivocada que por muitas vezes quem está de fora das redes acaba fazendo, e uma coisa que em alguns casos é um elogio, por outros encobre uma série de ofensas, uma série de coisas. Então é uma série que eu acho digna de discussão. Tenho alguns poréns no que diz respeito à parte técnica, em algumas escolhas estéticas da série, estética no sentido de a forma como ela foi gravada e o conteúdo, eles acabam se auxiliando ou acabam se atrapalhando. Eu gosto muito que a série ela é gravada como uma peça de teatro, né? Ela é um plano sequência maravilhoso, muito bem amarrado. E às vezes eu acho, até já adiantando um pouco, que isso daí, como uma peça de teatro, dá algumas barrigas na série, por conta do procedimento de movimentar a câmera, entrar ator, corta, vai pra lá, vai pra cá, que às vezes faz com que um tema que podia já ser, por exemplo, apresentado no primeiro capítulo e ter um desdobramento maior nos outros 3, por exemplo, eu acho que ele perde um pouco de profundidade na discussão. A discussão existe, a discussão tá lá, é digna de nota, mas eu acho que esse procedimento, às vezes, ele poderia, talvez uma edição, nesse caso, ajudasse, sabe? De dar uma agilidade um pouquinho maior. Mas, em compensação, a crueza de atuação que essa forma de gravar traz é algo gritante, porque eu sou professor, né? Trabalho com um adolescente bem nessa fase, ali de 13, 14, 15 até seus 18, e vários comportamentos, várias formas de agir ali, elas são colocadas de uma forma que em alguns momentos parecia que eu estava vendo alunos meus ali. Essas discussões que a série traz da questão da masculinidade, da questão dessa toxicidade da masculinidade, ela é algo que permeia muito o nosso ambiente de sala de aula e de escola. Não é à toa que o segundo episódio, eu até dei uma pausa para assistir, eu vi o primeiro e o segundo episódio juntos, mas ela traz o ambiente de escola de uma forma, às vezes, um pouco opressora, é verdade, mas de uma forma muito real, que às vezes algumas discussões são silenciadas, e me vem muito a fala da policial, que ela coloca uma discussão que é: a vítima não vai ser lembrada, e a policial sai puta da cara da escola, ela fica, né, falando que ela tá muito brava de estar ali, e ela fala que o que deixa ela muito irritada é que a vítima não vai ser lembrada, e o que vai ser lembrado vai ser o agressor. E cara, isso daí é tão profundo, porque a gente fala desde uma vitimização, não vitimização no sentido pejorativo que a gente acaba usando, mas de uma... Eu não vou lembrar muito a palavra, mas o exemplo que eu tava querendo, a linha de raciocínio que eu tava querendo colocar é aquela questão de... que a gente ouve muito aqui no Brasil, acho que aí na Alemanha também. Ela foi estuprada porque tava com roupa curta. Ela fez isso porque ela se vestiu e se portou de tal forma. Tem uma coisa, até já adiantando um pouco a discussão, que eu acho muito interessante de se pensar, que é o seguinte: o homem, muitas vezes, socialmente acaba tendo um pano passado sobre as discussões. Sobre as formas de agir. Exemplo, é o menino tananã. Ele fez isso porque ele é um garoto. Mas aí, se for a mulher, é a puta, é a vagabunda, é a isso, é aquilo. Há uma questão de 2 pesos e 2 medidas sociais que eu acho nojento, sabe? Porque eu lembrei o que eu ia falar, porque em vários casos você acaba culpabilizando a vítima. Sim, e geralmente é uma mulher, né? Quando a culpa cai sobre alguém, você falando disso já me traz 2 outras referências recentes de histórias, que uma série e um filme. A série, eu lembro que na época a gente também discutiu, você também assistiu, que é a 13 Reasons Why. Eu não cheguei a assistir a última temporada dela, se eu não me engano são 3. Cenário, adolescência, agora mais puxado realmente pra questão da vítima, né? E a vítima é uma menina, adolescente, e a série vai contando a história dela, como que ela se relacionava com as pessoas, e como ela se relacionava com os amigos e com a escola. E o filme também, se eu não me engano, esse filme foi lançado há uns 2, 3 anos, que se chama Promising Young Woman.
em português é Bela Vingança. É um filme que o título não tem nada a ver com o original. E eu acho um filme excelente. Ele ganhou melhor roteiro original no ano do Oscar dele. O trabalho da Carey Mulligan é impecável nesse filme, assim. Então, e essas duas referências, pra mim, elas vão exemplificar muito bem o que você estava falando sobre vitimização. E são duas histórias que também tiveram dimensões muito grandes na época em que elas foram lançadas, tanto pela visualização, pela visibilidade, nem visualização, mas teve no Oscar, no caso do filme, e por ter sido lançada pela Netflix, a série. Esse recorte de gênero, né, do feminino, pra mim, tá bem representado nessas duas. Nessa última, eu não vi, assim, tanto disso, tanto da parte de colocar a vítima... A única pessoa que eu vi falando, de fato, da vítima de uma mais crua, mais direta, mais... Alguém que estava realmente se importando ali, que foi mostrado que realmente se importava, além da investigação da polícia, foi a melhor amiga dela. A melhor amiga dela, que era a única pessoa com quem ela realmente contava. E vice-versa, né? A amiga dela chega uma hora que fala, ela era a única pessoa que eu podia contar, que eu podia trocar. E pra onde eu vou? Se eu não vou pra casa dela, o que eu vou fazer se ela não estiver aqui? Acho que passando, né, mas já pro final dela, porque pra mim ela foi uma série marcante. Porque o que acontece nesse período fica com a gente pro resto da vida. Que bom que temos terapia, que bom que temos amigos, que bom que temos a vida que segue, né? Mas a adolescência, pra mim, é um período muito precioso, em que o que acontece ali define muita coisa emocionalmente pra gente, pras pessoas que estão ao nosso redor também. E isso eu vejo na série. Você vai chegar nos últimos episódios e observar a família desse menino que foi acusado de homicídio. E eu chorei profundamente quando chegou a parte da família. Eu não consigo nem expressar. É só uma coisa... Apesar de não ter sido a mesma situação que eu tava presente e coisas que aconteceram comigo, a dor dessa família é uma dor que você consegue reconhecer muito fácil. Você consegue relacionar essa dor com a sua história de uma maneira muito, muito, muito fácil. Mas enfim, você vai chegar lá. Mas eu falei a minha história, eu quero saber da sua história. Fala pra você uma história que foi recente e que você ficou impressionado ou te marcou de algum jeito. É engraçado porque quando eu penso em histórias que me marcaram, não necessariamente me vem a questão de uma história que num primeiro momento eu gostei ou que foi um filme que pra mim fez um sentido logo de cara. Mas tem alguns filmes que com os anos, com o passar do tempo, e não é um passado longínquo, eles ganham um corpo, eles ganham uma profundidade que aí sim o filme ele se mostra como uma obra importante, como uma obra interessante. Eu falo isso porque quando eu penso num filme que me marcou, um dos primeiros que me vem na cabeça é o Corra, do Jordan Peele. Eu lembro que na época eu tinha uma visão política, eu tinha uma visão de mundo até, que o filme eu compreendi, mas algumas coisas ali colocadas não... Às vezes na minha ignorância no período também, eu não consegui compreender 100% e passaram às vezes um pouco do gênero da ficção científica, do terror que o Jordan Peele trabalha. E ali eu não consegui muito aprimorar a discussão, né? Ou entender a discussão tão aprimorada que ele coloca. Revendo o filme algumas vezes, eu não lembro direito a data do filme, mas... eu devo ter assistido ele nesse período de tempo, acho que umas 3, 4 vezes em ocasiões diferentes. E é muito interessante perceber que nas 3 ou 4 ocasiões diferentes que eu assisti, tirando a primeira, obviamente, parecia que era outro filme. O filme ele foi ganhando ali espaço nas discussões, espaço nas questões nas quais a gente está inserido, que eu falo na minha perspectiva, né, do papel social que me cabe, de homem branco, hétero e etc., me fugia tanto da discussão, me fugia tanto da pauta, que quando eu vi isso daí sendo colocado com o brilhantismo que foi colocado pelo diretor e roteirista,
parece que o filme, ele se mostrou um novo filme cada vez que eu assisti. Por quê? Ele faz uma coisa muito interessante, que é utilizar de novo o gênero do terror. Isso daí conversa muito com o episódio que a gente fez sobre A Substância, para mostrar essas questões sociais, para mostrar essas mazelas de uma forma que, por muitas vezes, não tem espaço, ou com uma licença poética, com uma licença artística, que uma notícia não pode trazer, que um debate na televisão não pode trazer. Então, utilizar o campo das artes é muito interessante a gente analisar por essa forma. Nessa mesma pegada, eu lembro de 2 filmes que são um que se chama Speak No Evil. Então, o que é recente, agora de 2024, 2025, ele é a versão americana. Mas tem a versão que, se eu não me engano, dinamarquesa. O Speak No Evil foi um filme que eu acho que ele corrobora um pouco com essas discussões que o Jordan Peele desenvolve nos filmes dele. O Speak No Evil, para mim, ele mostra muito o terror envolvendo questões de choque cultural. Porque o que a gente vê, vou falar grosso modo, porque é a premissa básica do filme. A gente vê 2 famílias, eu tô falando do original, não do remake de 2024 e 2025, mesmo porque eu não assisti. Mas a gente tem ali o encontro de 2 famílias com hábitos de países diferentes, países próximos que dividem a mesma língua, mas com culturas, com questões nacionais diferentes. E a gente vê o quanto que a barbárie se instaura, porque é um filme de terror, e a barbárie ela se instaura justamente pela questão de um certo desconhecimento, onde a gente vê abusos acontecendo de determinada parte de uma família, a outra família amedrontada sendo abusada, né, o filho dessa família também. Então, foi um filme que ele acabou, quando eu assisti, ele acabou me mostrando muito essa questão de como que o terror ele pode ser usado, não pro medo, pro jump scare que vai te assustar e tudo mais, mas para desenvolver uma crítica, uma crônica da sociedade. Então, um outro filme que me chamou muita atenção, e eu acho que ele acaba conversando muito com o próprio adolescência, mas na forma como foi filmado, em algumas questões nas entrelinhas que ele trabalha, é um filme que eu vi em 2023, que chama Soft and Quiet, que é um filme... Eu reassisti ele ano passado, e é um filme que, no novo panorama político que a gente está, infelizmente, ele toma tanto sentido. Ele traz tantas discussões de coisas que a gente deixa passar e a gente acaba normalizando, porque a gente, num primeiro momento, acha inofensiva, uma coisa que você compartilha como quem estivesse compartilhando uma torta com os amigos, tomando um café. Cara, eu nunca vou esquecer a cena deste filme, porque eu fui assistir, olha só, eu fui assistir esse filme porque eu tinha visto uma postagem sua, acho que no Instagram, falando que você tinha assistido. Eu falei assim, vou dar uma olhada, né? E aí eu não tinha lido sinopse antes, não tinha visto o trailer, mas a foto me chamou a atenção. E se eu não me engano era a foto tipo de 2 mulheres meio que brigando assim, uma de cara pra outra. A cena da torta, eu fiquei assim, eu só choquei, eu só saí um pouco do corpo e voltei. E é uma das cenas, tipo assim, uma das cenas primeiras. Eu olhei assim e falei, cara, não... Tava despreparada. Fui juvenil, vim pro filme sem saber do que era, mas é um puta filme, é um filme maravilhoso. Eu gosto muito desses filmes. A porrada vem, a gente não sabe de onde ela veio. Eu acho que o Soft and Quiet, ele trabalha muito nessa chave, porque ele vai te mostrando um panorama de coisas, e principalmente porque a gente vê um grupo de mulheres ali, e o filme é dirigido também por uma mulher. Por que eu falo que às vezes ele acaba se assemelhando ao adolescência? Porque o Soft and Quiet, assim como a adolescência, ele é um plano sequência.
Ele tem, obviamente, alguns cortes por conta, né, do tamanho do filme. Um filme ali de quase 2 horas, então você tem alguns lugares que você tem um cortezinho ou outro, mas ele é composto por grandes planos sequências. Então a forma da atuação das atrizes, o peso das discussões, ele vem pra gente de uma forma muito, usando um termo que eu já usei anteriormente, muito crua, muito direta. Por mais que ele mostre o quanto que a gente quer colocar algumas coisas por debaixo do tapete, a gente coloca essas coisas, a gente varre esse lixo para debaixo do tapete. Eu não estou usando lixo, vou até repetir, lixo, de uma forma não pensada, que quando a gente analisa por uma ótica pessoas que teoricamente para a sociedade não estariam fazendo nenhum mal, são quase pessoas inofensivas, o que um grupo de mulheres pode fazer? O filme ele ganha um contorno, o filme ele ganha um peso. O filme ele ganha uma urgência, que foi um dos filmes que, de novo, ele não é, para quem for assistir, ele não é um terror de susto, mas de um terror quase que social. Eu diria que esses 2 filmes são filmes caóticos na naturalidade, na vida comum. Como você citou agora há pouco, e essa frase, acho que ela pode ser usada para muitas coisas, né? Mas a gente está usando ela nesse contexto. O que pode um grupo de mulheres? Mulheres que uma é professora, outra trabalha no mercado, elas têm uma vida pacata. Porém, quando elas se reúnem para falar do que elas querem falar, aí tá o filme de terror. Acredito que é uma das tendências, né, de filme de terror desde 2015, 2016 até agora, de você realmente mostrar o terror na vida comum. Porque, e entra também a questão, né, quem está sendo o agente do terror? O que acontece com essas pessoas que estão fazendo esses crimes? Porque são crimes. Quem são essas pessoas? Por que não é colocado para elas que isso é um crime, de fato? E elas conseguem viver a vida dela de maneiras tranquilas e comum, sendo que, como o Jordan Peele coloca em outros filmes também, né? Como é diferente o tratamento entre uma pessoa branca e uma pessoa negra. Como é dado o nome para as ações de uma pessoa branca e como é dado o nome das ações de uma pessoa negra. E para mim o Soft and Quiet é, assim, realmente didático nisso. Porque são atos absurdos, são atos estrondosos que não precisam ser levados para delegacia, né? Ali, o que de fato aconteceria, o processo natural de resultado de uma coisa monstruosa, não leva elas para onde elas deveriam ir. E para mim, aí está o terror, né? A vida comum das pessoas, de alguns grupos de pessoas, é mostrado dessa maneira. E para mim, como eu falei, a tendência é que a gente tenha mais diretores. Eu achei muito legal que a diretora desse filme, sabe quem é? Chama Betty de Araújo. Ela é uma diretora brasileira-americana. Eu tenho isso, né? Eu preciso rever filmes que eu gostei muito na época, só que passou, e ver o quão atual eles ainda são, né? Quão relevantes eles são ainda. E eu acho que nisso a gente já pode puxar o gancho de começar a falar das histórias, né? Começar a falar por que a gente conta essas histórias, por que elas têm esse impacto pra gente ainda, né? Você comentou antes que os filmes não necessariamente são filmes mais recentes que, né, te chamaram mais atenção, mas observar como esses filmes que são de outros anos, né, eles vão se tornando cada vez mais relevantes e presentes na vida. Bom, então, mudando aqui um pouquinho, né, o nosso tópico. Antes da gente colocar a questão de por que nós contamos histórias, para quem não sabe, eu fiz letras na Universidade de São Paulo. Meu foco sempre muito grande nas disciplinas envolvendo literatura. E no decorrer do curso de literatura, a gente se depara muito com textos do Brasil recente,
textos antigos, textos de outros lugares do mundo. É engraçado que numa aula de literatura portuguesa, se eu não me engano, eu tive um professor que ele colocou assim no quadro, para gerar uma discussão para a turma, uma frase que, se eu não me engano, é do poeta Ferreira Goulart, que ela fala: a arte existe porque a vida não basta. E essa frase me gerou tanta discussão interna, me gerou tanta discussão com os outros colegas, porque, principalmente, o que é a vida não bastar? E não bastante, ele completou esse raciocínio com uma frase que é atribuída ao Fernando Pessoa, poeta maravilhoso, adoro, que ele coloca o seguinte: a literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. E eu lembro que quando eu ouvi isso, a sensação que eu tive, eu saí da aula e conversei com alguns colegas na época, de que a vida é uma bosta. Porque a vida não basta. Porque a nossa sociedade é ruim. Isso daí eu lembro que, como eu já coloquei anteriormente, eu sou professor e durante todo o magistério, durante toda a minha carreira docente, parece que essa dúvida, muito mais do que ela ser resolvida, né, de por que a vida não basta, qual que é a função da arte, por que a gente precisa de arte, parece que muito mais do que resolvê-la, parece que essa dúvida ela foi aí criando raiz na minha cabeça e a coisa foi só se aprofundando. E eu acho, Bru, que é um pouco por isso que a gente acaba utilizando a arte, ou as artes, né, de forma geral, para a gente contar as nossas histórias, para a gente desenvolver, de certa forma, uma memória comum. Porque se a gente for analisar, a gente está aqui, né, no nosso podcast, falando sobre filmes que a gente assistiu. Tem filmes que você assistiu e eu não assisti, tem filmes que eu assisti e você não assistiu, tem filmes que nós dois assistimos. A gente está aqui trocando as nossas experiências e conversando sobre eles. Porque, por muitas vezes, eles trazem problemáticas que, numa conversa de dia a dia, num debate de dia a dia, a coisa não aconteceria, pelo menos, da mesma forma, do mesmo peso que a gente tem. E o que é interessante desse raciocínio todo é que, por exemplo, se a gente for voltar para o começo da nossa humanidade, ali dos hominídeos e tudo mais, a gente vê que aqueles grupos sociais ali antigos, eles trocavam informações, seja por pinturas rupestres ali, seja por algum outro registro, por algum grunhido, por alguma coisa. E falando, puxando, né, também uma questão de filme, cara, se a gente for pegar o filme 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, no final do primeiro ato, ele coloca o surgimento. Para quem não assistiu, assista, por favor. É um filme que tem mais de 50 anos, então não é spoiler. Ele coloca o surgimento de um monolito. O que é um monolito? É uma pedrona preta com um monte de ângulo reto, parece uma tampa de mesa, que os hominídeos ficam ali em volta. Eu imagino que à noite, do lado da fogueira, eles devam ter, de alguma forma, trocado essa experiência, exposto essa experiência. Porque, se a gente for parar para analisar, é a criação, ali o que o Kubrick coloca pra gente, é a criação de um ponto comum, de criação de uma memória, de criação de de algo que vai, mais do que colocar as pessoas para longe, vai unir as pessoas, né? E isso é muito interessante. É óbvio, né, que se a gente for pegar um pouco mais a fundo, a gente vê que toda a linguagem humana, ela se vale de uma questão de uma certa ludicidade. O que seria isso? Através da escrita, a gente cria vários símbolozinhos que vão representar ali as letras, que vão representar os sons, que vão juntos fazer algum sentido. Se a gente for ver essas coisas soltas, imagina, chega um alienígena aqui e ele vê um monte de coisinha ali solta. Cara, pra ele, não tem o menor sentido aquilo. Porque ele não compartilha dessa questão dessa linguagem. Então, a gente vê de uma forma muito interessante o ser humano sempre precisando dessa questão lúdica
para se desenvolver socialmente. Por exemplo, o que é uma letra de música? O que é uma poesia? O que é um romance? São momentos que a gente exerce a nossa ludicidade para tentar suprir um pouco essa lacuna de que a vida não basta pra gente, aquilo que a gente estava falando no começo, né? Exato. E quando você fala da vida não bastar, isso para mim remete obrigatoriamente à falta o conceito de falta que a psicanálise traz. Eu não sou psicanalista, mas eu gosto muito de consumir conteúdo sobre psicanálise.